Bom, gente, vamos lá. Vou começar a apresentação já. Como eu disse no começo, vai ser mais ou menos um webinar com workshop, então vai ter bastante insights de análise, né? Então, o Vini vai ajudar a construir, né, um Data Studio com os principais dados que a gente tem. Então, como que você vai olhar para isso, como que você vai fazer as análises. Então, muito prazer, meu nome é Jaqueline, eu sou coordenadora da área de estratégia e operação da Win. Então, dentro da área de estratégia, a gente olha bastante para a performance do cliente, então, tudo relacionado a tanto receita, mas como dados, ou outro tipo de KPIs que os clientes eles querem ver, então a gente ajuda eles a performar bem, né? A performar melhor. Temos clientes como Natura, Electrolux, Polishop, Riachuelo, então a gente tem bastante cliente. Então eu trouxe um pouquinho do conhecimento do que a gente aplica na área de estratégia, como que a gente faz essas análises, né? E para depois você falar assim, beleza, então eu já entendi todo o esquema, o que eu preciso fazer agora, né? Como que eu consigo automatizar esses dados para eu fazer essa leitura mais corriqueiramente, tá bom? Logo em seguida o Vini vai falar, ele vai apresentar algumas coisas, principalmente como produzir, falar um pouco de BI e como produzir, né, um Data Studio. Bom, as pessoas falam, né, dados, hoje em dia os dados eles são muito importantes, né, eles são bem importantes para tomadas de decisões. E o que você consegue fazer com esses dados? Principalmente direcionar e otimizar as campanhas. Então, por exemplo, se uma campanha que você achava que ia dar super certo, de repente não deu tão, né, você não teve o retorno esperado, então você precisa desses dados para entender, né, o porquê que essa campanha ela não performou. O que aconteceu? Se foi um dado se foi conteúdo, se foi o assunto, se foi até mesmo a base que você selecionou, então você precisa de dados para você entender qual é o direcionamento de campanhas. Para você minimizar as falhas, né? Então, por exemplo, eu vejo bastante dentro da Win, os clientes tendo uma base grande, eles fazem cortes, né? Então eles não entendem se essa base realmente é engajada, se essa base ela faz realmente sentido, ela está trazendo bastante resultado para nossa estratégia. Então, através dos dados, você consegue minimizar essas falhas, entender quais são esses erros, principalmente. Então, se é um erro de entrega, se é um erro de abertura, se é um erro lá de range, de base, se é um erro, né, ou um erro não, né, mas se foi uma queda de ticket médio, então você consegue entender isso. A partir dos dados, você consegue definir metas, porque se você não tiver dados em mãos, né, dados muito claros, você não consegue principalmente direcionar a sua campanha. Então, por exemplo, se você tem uma meta muito agressiva, mas você não tem uma base muito grande, então fica muito difícil você entender, você conseguir bater essa meta, mas você precisa de dados de relevância, dados para entender também para onde você vai conseguir, como que você vai conseguir crescer cada vez mais na sua meta, no seu KPI, né? Dados para ajustar base, então, dados comportamentais, dados de produtos, dados de engajamento, então são muito importantes para vocês conseguirem ajustar a base, né? Clusterizar o perfil e ser mais personalizado na hora de fazer um disparo, na hora de você fazer uma comunicação. Então, os dados, eles vão te ajudar muito a direcionar a sua estratégia mesmo, né? Aqui, eu vou ter que até colocar... Peraí, gente. Eu preciso minimizar aqui essa telinha para eu conseguir enxergar. Bom, Bom, dentro... um dos pontos mais críticos que a gente tem, né? Não críticos em si, mas um dos pontos que eu escuto bastante os clientes falarem é sobre a definição de metas. Então, por que eu preciso de dados? Como que eu preciso entender, né? Quantos dados... Vocês estão vendo o meu pointer? Acho que sim. Então, eu preciso a definição de metas. Então, eles sempre me perguntam, eu tenho uma meta X, mas eu tenho os dados a minha dado de abertura é Y e o meu dado de taxa de conversão é Z. Então, eu preciso chegar a essa receita, eu não sei porque eu consigo. Então, através desses dados da Win, né, e principalmente metas de mercado e outros tipos de
de dados que a gente tem, a gente consegue prever o tanto que ele vai ter de receita. Então, por exemplo, esse daqui é um caso de um cliente nosso que ele faz um envio, né, de 4 milhões de envios no mês, né? Só que a taxa de abertura dele é de 2,39%. E no final ele não entende porque a receita dele é muito baixa, né? Então, primeiro, porque dentro de 4 milhões, só 2% abre esse e-mail. Então, ou seja, né? Pode ser problema tanto de assunto, mas provavelmente é um problema de reputação, né? De entrega e de entregabilidade. Então, 2% abre, 11% de clique está dentro. Ele tem um ticket médio de R$160 e a taxa de conversão dele também é muito baixa, de 0,78. Então, no final, matematicamente, a gente vai ter essa receita. Se ele quiser melhorar cada vez mais e incrementando a sua receita, onde que a gente precisa mexer? Então, eu sei que eu preciso mexer tanto no dados de abertura, consigo mexer um pouco no dados de clique, né? Então, a abertura, posso melhorar minha entregabilidade, eu posso melhorar os meus assuntos, né? Eu posso fazer teste AB de assunto para entender se é porque minha base, posso olhar a minha base, então eu posso olhar a minha base de disparo, posso olhar os meus assuntos, se eles estão mesmo, posso fazer teste AB, né? Posso fazer um assunto mais descolado ou um assunto um pouco mais promocional, né? Para ver se é isso que tá acontecendo ou se é entregabilidade mesmo. Então, se as pessoas falando no âmbito do e-mail, tá? Não falando de SMS, nem falando de push, mas falando no âmbito de e-mail, para entender se os provedores realmente estão recebendo a minha comunicação inbox ou não estão recebendo totalmente no lixo eletrônico. Então, para você entender como que é a sua previsão, quais são os KPIs que você precisa olhar, né? Quais são as métricas que você precisa olhar para alcançar uma receita, né, de R$147 mil. Então, quanto que eu preciso de envio? Desse envio, né? A minha base precisa ser qualificada e por isso eu preciso aumentar minha taxa de abertura, posso aumentar um pouco o clique e se eu qualificar cada vez mais minha base, a minha taxa de conversão ela vai aumentar. Porque provavelmente aqui eu estou fazendo vários envios para uma base que não é tão engajada, porque não está abrindo, e não é tão engajada porque não abre, e também porque na hora da conversão ela não está convertendo tão bem. Então, olhando esses dados, a gente consegue traçar uma estratégia. O que eu preciso fazer, né, para conseguir alcançar a minha receita. O que eu devo analisar, né? Então, pegando um pouco da Win, não sei se vocês conhecem essa plataforma da Win, depois vocês podem colocar ali no chat e tudo mais, mas a gente tem alguns dados dentro da plataforma que são cruciais para a gente entender o que a gente precisa olhar e fazer um funil de análise. Então, por exemplo, aqui são os principais pontos, que é abertura, clique, o enviados, os entregues, o opt-out, participou e bounce, principalmente receita, taxa de conversão e ticket médio. Então, a gente vai estruturar isso numa pirâmide, porque a gente vai estruturar isso numa pirâmide e entender onde que esses dados estão se quebrando ou onde esses dados eu consigo melhorar ainda mais para eu alcançar a minha receita. Ou, por exemplo, se eu tive uma receita muito boa no mês, ou melhor, eu tive uma receita muito baixa, só que analisando, o meu ticket médio foi muito menor que o mês anterior. E se eu tivesse tido o mesmo ticket médio, provavelmente a minha receita ela estaria boa. Mas como eu consigo ver isso? Através de um funil de análise. Então, normalmente os disparos são feitos, né, do envio, então eu vou analisar a entrega, se a entrega está 100% ou não, depois olha a campanha, abertura, clique, sessões, transações e até receita, é o funil da reação do e-mail, então ele acontece dessa forma. Mas na hora da análise, eu vou olhar ele de ponta cabeça. Então, eu vejo, né, eu tive redução da receita? Sim, não, tive. Então, eu tive redução de transações? Eu não tive redução de transações. Então, eu vou olhar aqui no meinho, eu vou ver o ticket médio, para entender se eu tive o mesmo ticket médio, se ele diminuiu. Beleza, não, ele tá normal, a mesma coisa. Vou olhar a sessão, né? Minha sessão em relação a um período anterior, ela diminuiu ou ele aumentou? Ela continua igual. Vou olhar o meu clique para ver se ele teve algum problema, se eu estou tendo alguma perda entre o disparo e a captação no site. Se eu vejo que o máximo que a gente deixa que a gente acha que é normal, né, ter essa perda é até de 20%.
Se for mais do que isso, a gente já tem que levantar a mão, porque pode estar tendo algum ruído entre ou a tag do GA, ou a tag do GA instalada no site, né? Ou se você trabalha com algum outro parceiro, tudo mais. Beleza, a gente viu que as sessões e os cliques estão ok. Vamos ver a abertura. Então, a abertura. Não, a abertura tá ok? Não, teve uma queda. Teve uma queda de abertura? Por quê? Foi o assunto? Foi a base? Foi a entregabilidade? Como que estão as entregas nos provedores? Como que estão as aberturas em cada provedor? Né? Por falar em redução de clique, que eu até puxei aqui, que eu até pulei, entre sessão e clique, a gente viu que não tem diferença, a gente vai olhar os cliques mesmo. Então, olhar o HTML, ver se foi alguma coisa diferente, ver se teve se está faltando CTA, se está faltando algum ponto, alguma link de redirecionamento, UTM, para ver se tem algum problema aqui dentro de cliques, que clique vai levar ao site que leva à conversão. Então, a gente vai olhando de ponta cabeça. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, eu tenho eu vou fazer uma análise um pouco melhor nos próximos slides, tá bom? Então, falando de redução de abertura, eu não tive redução de abertura, então eu vou olhar a campanha. Quantas campanhas eu fiz no mês, quantas campanhas eu fiz no dia, para comparação, para ver se teve alguma diferença de campanha, de volumetria, de problema de entrega, de entregabilidade, e assim por diante, até eu encontrar onde é o meu problema, onde eu estou encontrando a falha, ou em qual lance eu preciso melhorar para ter uma melhor performance, né? Esses tempos, né? Eu estava fazendo uma análise para um cliente, realmente ele tinha tido uma redução de receita, mas o ticket médio dele não tinha reduzido de um mês para o outro. E eu fiz toda essa análisinha aqui para entender como que tinha acontecido, o que estava acontecendo, porque ele estava perdendo receita. Perdendo não, né? Ele não estava avançando na receita dele. E quando eu olhei, era aqui, ó, era em clique. Quando eu fui ver, aí eu fui analisando o conteúdo deles, né? Conteúdo no sentido, né? Como que estava o CTA, se o CTA estava muito pequeno, se as cores, ou se as cores, se eles tinham mudado até mesmo, né? A identidade visual, porque isso influencia bastante. Teve um cliente também nosso que mudou a identidade, ele tinha uma identidade um pouco mais colorida, um pouco mais chamativa, aí ele resolveu passar para uma identidade um pouco mais clean. E aí, nisso, a taxa de clique começou a diminuir um pouco mais. Então, até mesmo para fazer essas mudanças, né, de conteúdo, precisa ser feito teste AB. E eu digo teste AB, não um teste AB, mas fazer alguns testes AB para entender mesmo como que o seu público está reagindo, como que que respostas eles vão te dar, né? Então, esse daqui é um funil que a gente utiliza bastante em estratégia para fazer análise, para entender, né? Principalmente quando eu quero melhorar, algum ponto, né? Então, eu quero aumentar minha receita e esses todos aqui estão iguais. O que eu preciso fazer? Qual é o ponto que eu preciso melhorar para aumentar a minha receita? Ou se tem alguma queda, o que eu preciso fazer nesse ponto, né? Por exemplo, ou se foi uma redução de clique ou da abertura, o que eu preciso fazer para conseguir melhorar e minimizar essa falha, tá? Na prática, né? Vamos para a prática de cada um deles, né? Do que a gente consegue fazer para reduzir. Então, a entregabilidade, não sei se todo mundo sabe no mundo do e-mail, a entrega é a quantidade ou melhor, é o que o provedor recebe do disparador. Então, a Win pega um pool de um tanto de e-mail e dispara, e o provedor ele recebe. Então, a entrega é o provedor recebendo. Se ele recebeu 100%, se ele recebeu 99%, se ele recebeu até 95%, nós estamos dentro. A gente está ok dentro das falhas possíveis. Só que se acontecer, que nem nesse caso aqui, ó, que teve 64% de entrega, isso é muito problemático, né? Isso é um problema bem grave. E aí é entender o porquê que aí, olhando mais a campanha, então dentro da Win a gente tem relatórios muito, muito bons para conseguir entender, principalmente esses relatórios de erros. Quando eu abro a campanha, qual que foi o principal problema dele não ter entregado 100% ou 99% dos meus e-mails que eu enviei, né? Eu fiz um corte de 65 e só enviou 65 mil e só enviou 64%. Por quê, né? Então, a maioria foi um bloqueio por excesso de reclamação
e que foi quase 20 mil e-mails que foram travados. Ou seja, meu maior problema é reclamação nos provedores. Depois disso, eu vou olhar qual é o provedor. Eu tenho algumas tomadas de decisões para fazer. Por exemplo, se for Microsoft e Yahoo, a gente tem como pedir mitigação, né, de IPs ou entender por que eles estão bloqueando. Se realmente essa base é uma base boa, né? Se é uma base que não... que as pessoas elas estão reclamando porque elas são engajadas de fato, porque é uma base engajada, ela não reclama, você não tem tanto problema de excesso de reclamação. Então, é muito mais para você entender o que você vai fazer em relação à sua base, né? Então, aqui é muito uma resposta. Pode ser que, por exemplo, nessa Novos, um exemplo, pode ter tido que esses 20 mil seriam usuários inválidos, né? Ou usuários inexistentes. Ou seja, é uma base que também não é muito boa. É uma base que precisa ser limpa, né? Que não são usuários engajados ou não são usuários que estão ok. Hoje com a LGPD, eu acredito que a gente vai diminuir bastante esse tipo de erro, né? Porque precisa ser com opt-in, tem todo um esqueminha para isso. Então, eu acredito que esses e-mails inválidos inexistentes, eles vão diminuir bastante. Não que eles não vão existir, porque na hora da pessoa escrever, pode ter algum erro de digitação, ou até mesmo, né, um erro de digitação que pode passar. Mas a ideia é que diminua mesmo. Então, nesse momento, você vai decidir em qual é o momento e o ponto de atenção, qual que é a hora de você agir. Se você vai agir na base, ou você vai agir com o provedor, ou você vai agir pedindo uma mitigação, né? E a entregabilidade é nada mais, nada menos que o provedor viu que aquele e-mail é bom e entregou no inbox, né? Entregabilidade é muito mais respeito do provedor entender a sua base, entender que eles são realmente ativos, são realmente pessoas engajadas, e os provedores estão cada vez mais inteligentes, né? Eles estão pegando, eles ficam traqueando cada vez mais o comportamento de cada marca, de cada usuário da marca, para ver se aquilo lá está sendo realmente pertinente ou não para ele naquela caixa de entrada. Se não for, se ele viu que a maioria deles, ninguém está abrindo e-mail, ninguém está abrindo por mais de 8 segundos. Eu li isso em algum artigo, né, que ele pega até 8 segundos. Você tem que... Uma abertura saudável é até 8 segundos. Então, se ele vê que não tem gente até 8 segundos, não tem gente abrindo, ele vai mandar tudo para o seu spam ou para o seu lixo eletrônico. Então, uma das coisas que a gente também precisa olhar é a entregabilidade. Nossa, eu fiz uma campanha de 65 mil, entreguei 100%. Eu tive 0,47% de abertura. Ou seja, a maioria dos seus e-mails foram para o lixo eletrônico. Por isso. Quanto mais a taxa de abertura tiver maior, né? Então, ela tiver para varejo e algumas marcas é de 10% a 15%. Quanto mais próximo disso, é mais confiável de que o seu e-mail ele está caindo mesmo no inbox da pessoa e cada vez mais os usuários vão abrir, você vai ter mais receita e tudo mais. Então, são vários pontos que a gente precisa agir. Falando um pouco de abertura e clique, então, a abertura é atrelada ao assunto e à entregabilidade. Então, às vezes, os clientes me perguntam, Jaque, mas a minha abertura, ela tá muito baixa, né? A minha abertura tá muito baixa, mas porque eu acho que o meu assunto, ele não tá muito bom. E aí, ele fala, porque eu gosto de um assunto igual ao do iFood. igual do iFood, que é um assunto mais descolado e tudo mais. E a ideia é assim, vamos testar, né? Tem teste AB, inclusive na Win tem teste A, B, C, D e E, tem vários testes que você consegue fazer de abertura, de nome de remetente, de conteúdo. Então, tem vários testes que a gente consegue fazer. E quando eu fiz os testes, normalmente, né? A não ser que você vai entender a preferência do seu cliente, se ele gosta de um assunto mais descolado ou um assunto mais promocional. Nesse caso que eu estava falando do iFood, a gente fez alguns testes e o cliente dele prefere um assunto mais promocional, né? Principalmente que é um produto com ticket médio um pouco mais caro, então ele quer ver desconto, ele quer ver um cupom, então ele quer ver isso. Normalmente, os problemas quando tem de abertura não é de assunto e sim de entregabilidade. Então, a maioria dos problemas que a gente entende é porque o provedor ele não está entregando no inbox. Então, você tem que fazer um trabalho bem estratégico mesmo de
de entrega inbox. Então, trabalhar com seus usuários mais quentes que você tem na base, os usuários mais engajados, para esse provedor entender que você está realmente falando com essas pessoas que querem ver o seu e-mail, a sua comunicação. E, a partir desse momento, você vai soltando cada vez mais um pouquinho do restante, né? Um pouquinho do que ficou de fora. Tá? E falando um pouco de clique, essa métrica ela está totalmente atrelada ao conteúdo do e-mail. Então, quanto mais clique você tiver, mais gente você manda para o site. Então, mais gente você vai ter tanto de tráfego, né? Que se a sua mensuração for essa, ou quanto de receita. Então, quanto mais gente clicando no e-mail, que gostou da sua comunicação, que achou seu conteúdo interessante, vai para o site, que é o momento que você vai lá e fisga aí. Então, o clique tem muito mais relação ao conteúdo do e-mail. Olhando a abertura, né? Voltando um pouco, aqui eu fiz até eu peguei um print de um cliente nosso, e aqui ele tinha me falado assim, olha como estava a abertura dele. Então, a gente tinha começado aqui. Em julho, a gente entrou com estratégia, inclusive, então a gente aumentou bastante a relação de volumetria, né? Tanto a volumetria quanto a taxa de pessoas que estão abrindo o e-mail dele. Então, a gente começou a clusterizar melhor, segmentar melhor e trabalhar usuários bem ativos e que gostam da comunicação e da marca. Então, a gente saiu de 18, que a gente estava aqui, ó, 2 meses de 18 mil aberturas para 62, e a ideia é a gente aumentar cada vez mais. E quando a gente chegou em setembro, né, que é bem recente, olha, do mês passado, gente, dados quentes aqui, a gente teve uma quedinha, né? Teve uma queda. Não taxa, a taxa tá ok, então a gente enviou menos, teve mais abertura, mas em volume a gente deu uma quedinha. E a ideia é você pegar, você, beleza, eu tive uma queda em abertura, o que eu preciso fazer, né? Então você vai olhar os assuntos para ver se são os assuntos que tiveram alguma porcentagem, né, de participação nessa diminuição. Você pode olhar a sua base para entender se a base que você está disparando, que você disparou no mês de agosto, é a mesma que você disparou no mês de setembro. Inclusive a volumetria. Então, por exemplo, se você estava disparando para uma base bem menor aqui, né, uma bem maior aqui em agosto, que é engajada, e em setembro caiu, isso pode ter relação também. A quantidade de disparos, então, por exemplo, aqui ele pode ter disparado para outras bases, em vez da base de ativos que a gente tinha feito aqui no mês de agosto. Então, várias coisas que você consegue analisar a partir da abertura, né? Então, olhando, né, o que você olha, a abertura não é só assunto, você vai partir para a base, você vai partir para a volumetria, você vai partir para outros dados para te dar alguma resposta, né? Na parte de clique, eu trouxe até aqui uns que eu faço bastante opt-in, várias marcas para ver o que eles estão fazendo. E aqui um dos problemas, né? Então, por exemplo, aqui quando eu tinha um banner gigantesco, né? Só que o meu CTA era muito minúsculo, era só aqui. Então, tudo eu não conseguia clicar em nada nisso, desse banner. Eu só conseguia clicar nesse pontinho aqui que tá em vermelho / laranja, não sei que cor que tá aqui, mas eu só conseguia clicar aqui, né? Então, e mesmo nesse daqui, ó, eu tinha vários pontos, eu podia clicar aqui nesse banner maior, mas eu só conseguiria clicar aqui nesse link, né? Acesse o site e tal. Isso é um dos erros bem comuns, né? Não deixar visível, não colocar um link de redirecionamento para as comunicações. Por quê? Porque as pessoas normalmente falam assim, mas eu não tenho uma página, né, específica, eu só tenho uma página para cá, né, para esse CTA. Coloca para sua home, coloca para alguma página que seja importante, entendeu? Coloque link de redirecionamento. Porque aqui, principalmente no banner principal, é o banner que mais traz clique, né? Volume de clique. Então, olha aqui. Então, a gente tem um mapa de calor também na plataforma da Win. Então, a gente olha como está a comunicação, vê onde que tem mais clique, onde que a gente precisa pegar mais clique. Por exemplo, se um exemplo bem ilusório aqui. Vamos supor que aqui não tivesse uns produtos, mas não tivesse nada de clique, né? Ou aqui fosse já ao fim do e-mail. Então, eu precisava entender o porquê que aqui eu não tive clique e no restante do e-mail eu tenho. Então, você consegue ver isso pelo mapa de calor e tornar isso daqui, porque cada parte dessa do e-mail
é uma parte que é de vendas, né? Então, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. Então, o que eu vou colocar aqui nesses produtos, né? Nessa prateleira? Eu vou colocar produtos que tem um ticket médio alto, né? Que eu preciso vender mais. Aqui na de baixo, eu posso colocar, eu posso fazer até parceria com alguma marca. Então, posso colocar aqui, se eu tiver com o marketplace ou outros, ou uma empresa que trabalha com marcas diversas. Eu posso colocar dentro do meu banner principal um espacinho para essa marca e vender. Falar assim, ó, normalmente, né, os meus e-mails aqui embaixo eu tenho tanto por cento de clique. Eu consigo vender porque isso me dá a conversão XPTO e aí eu consigo fazer essa venda do próprio, né, da minha própria arte, da minha própria comunicação. Então, esse é muito legal, você entender o que você tem de clique, ou se o CTA está muito pequeno, se você não tem link de redirecionamento. Então, são coisas para você avaliar dentro da sua análise do seu funil, né? Receita caiu? Fui lá. Fui nesse? Foi nesse? Não, agora é o clique. Outras coisas, né, que a gente consegue ver, que eu até tinha comentado, né? Só coloquei alguns exemplos para vocês verem, né? Porque não coloquei o funil inteiro, mas olhando a seção, né? Então aqui aqui estava tudo nesse cliente, estava tudo certo de janeiro, fevereiro, aí abril, o meu clique foi lá embaixo, a minha taxa de sessão está um pouco maior. Isso também acontece, então isso é muito normal, porque a gente tem cliques múltiplos, né? E a pessoa pode ver o e-mail um dia e pode voltar e clicar de novo no e-mail, então a gente consegue ter várias sessões, sim. Só que a partir de maio, a gente começou a ter uma inversão. Ou seja, eu estava mandando muita gente para o site. Então, aqui, ó, estava mandando 134 mil cliques para o site, né? E eu estava tendo cada vez menos sessão. Então, eu estava perdendo a minha sessão na primeira entrada, né? Então, aí podia ser um problema de tagueamento ou um problema até mesmo no site que estava demorando para o GA acionar. Eu vi um cliente uma vez, né, dividindo várias experiências com vocês. Um cliente, ele estava com problema com tag, né, com sessão e clique. Quando eu fui entrar no site dele, eu fuçando na internet, eu achei um programa também que conseguia ver todas as tags e tudo mais. Inclusive, se você der F12 na página do site, você for em networking lá e colocar alguma alterne, você vê quanto tempo demora para cada tag que tá instalada no site, ela acionar. E a do GA, né, deles, estava demorando 40 segundos. Ou seja, né, 40 segundos a pessoa foi e voltou do site e o GA nem fez o mínimo de cosquinha para pegar a minha UTM. Então, isso acontecia bastante com esse site. Então, eu perdia já logo de começo. Então, é um ponto de atenção também. E aqui o que eu tinha falado, a minha receita, ela tá eu tenho uma oscilação muito grande de receita, mas eu tive a mesma quantidade de pedidos, né? Então, ó, aqui eu tive 11 pedidos, que eu não tô enxergando aqui, mas... eu saí. Não, eu saí, gente, peraí. Foi? Tô com pointer. Eu não vou ver porque tô com um negócio aqui. Bom, não sei, nesse mês aqui que eu não estou enxergando, eu tive 11 pedidos. Aí nesse outro mês eu tive 11 pedidos. Nesse outro também tive 11 pedidos e a minha receita caiu bastante. Por quê, né? Então vamos olhar ticket médio. Vamos ver quanto que estava o ticket médio desse daqui, quanto estava o ticket médio dessa campanha aqui, né? Desse mês. A gente pode trabalhar isso também dentro da comunicação, aumentar o ticket médio, né? Ver se está caindo bastante e trazer um pouco maior. Agora foi. Provedores que eu até comentei lá na questão de entrega e entregabilidade, né? Então, se eu ver o bloqueio, a gente tem uma equipe que chama a equipe de entregabilidade, eles nos ajudam demais. O legal da Win, para quem não conhece, né? Então, a Win é uma empresa brasileira, né? E é uma empresa que tem todas as equipes muito próximas. Então, por exemplo, tem uma equipe de suporte, tem uma equipe de entregabilidade, eu tenho a equipe de suporte técnico, se tiver algum problema com API, com alguma coisa. E a gente consegue se conversar muito rápido e resolver muito rápido. Então, esse é um dos pontos muito positivos que a gente tem. Então, com qualquer problema com entrega, eu consigo, com entrega ou com entregabilidade, principalmente aqui, ó,
nesse cliente. Eu estava com 15% de entrega para a Microsoft, para Hotmail e Outlook. Ou seja, né, gritei para entregabilidade, por favor, preciso, né, de uma ajuda, porque eu não estou entregando nada. Estou fazendo 190, estou disparando 190 mil, só que eu estou entregando 15% disso. Então, eu preciso resolver isso de alguma forma. Então, eles vão passar algum planinho para a gente, tudo mais. E, em alguns casos, pode até solicitar a troca de IPs. Também é muito legal na Win. A gente tem, por conta da Local Web, a gente tem um acesso a IPs muito mais fácil, né? Então, a gente não paga por IP, então a gente tem IPs... Tanto é que clientes, quando vêm de fora, eles acham bem engraçado, porque normalmente a gente utiliza algumas redes, né? Normalmente são duas, é uma rede de ativos e rede de inativos, e cada um deles a gente utiliza vários IPs. Sempre números pares, mas a gente utiliza 2 e 2, ou 2 e 4, 2 e 6. Tudo depende da volumetria de disparo. Então, as empresas que vêm de outras acham muito engraçado, porque eles normalmente pagam por IP lá e a gente não aqui dentro. Então, por isso que eu consigo fazer a troca. Por exemplo, tá muito ruim, tá muito desgastada essa base, troca esse IP, vamos tentar melhorar com o novo IP e vamos tentar uma base de engajados. Principalmente se a gente vai fazer uma limpeza de base, suja muito, então a gente faz essa troca. Tá? E também tem outros... a gente não olha só a plataforma, então a plataforma tem que estar rodando, então eu sei o que eu consigo melhorar e tudo mais, mas eu olho bastante o Analytics. Então eu trouxe aqui alguns passos do que eu olho no Analytics para vocês, só para a gente trocar figurinhas um pouco. Então, na parte de aquisição, né, eu olho bastante qual que é a minha participação dentro do canal como um todo. Então, isso é muito importante. Eu entendo se eu estou crescendo, se não, se a minha participação está sendo relevante ou não, né? Eu também olho o número de transações e receita. Então, aqui do lado, tá? Ao contrário, transação e receita. Então, eu olho para ver qual que é a minha participação, como que eu estou... qual é a minha relevância, né? Também olho o número de usuários. Eu olho o número de usuários de todos e eu olho o número de usuários do e-mail, né? E do SMS também. Então, eu olho esses números de usuários. Por que eu olho o número de usuários também? Porque, né, várias vezes, quando eu olho, né, eu vejo algumas participações. Por exemplo, né, eu vejo que aqui, né, eu peguei aqui de um cliente também, isso é uma análise que a gente fez já faz um tempinho. Então, quando eu olhei aqui na aquisição, eu vi que o meu e-mail estava com uma participação muito baixa. Né? Ele estava com uma participação muito baixa e eu via que eu não estava crescendo e tudo mais. De repente, eu comecei a entender, eu vi que a participação de outros canais também não estavam refletindo tanto a receita. Então, por exemplo, eu via que, por exemplo, o orgânico, ele estava com quase 168 mil novos usuários, né? Não novos, mas usuários, e o afiliado estava com 7 mil, só que eu sei que a participação do afiliados e do orgânico, né? Tava a mesma representatividade de receita. Então, aqui a gente estava medindo receita e aqui eu estava vendo o número de usuários. Ou seja, como assim? Estou levando, sei lá, quantas vezes mais usuários para o site, o orgânico, e tem um que não está levando quase nada, ao mesmo tanto que eu estou levando praticamente, né? E ele está dividindo a mesma porcentagem de receita. Aí eu olhei para trás e vi que antigamente, em setembro de 2019, eu via que o orgânico ele representava 36% de toda a receita, né? Dividindo só com o pago. E não tinha nem afiliado em 2019. Só que quando colocaram, aí essa terceira linha aqui começou a comer um pouco mais da receita e tudo mais. Então, isso serve para eu entender qual é o cenário, né? Tipo, o que eu preciso ver, para onde minha receita pode estar indo, ou não só a minha receita, principalmente a receita aqui do orgânico, está indo e para onde que a gente precisa olhar e ter mais preocupação, né? Outro ponto que eu olho bastante no Analytics é para os públicos. Por quê? Dentro da plataforma da Win, voltando, eu consigo segmentar, principalmente se a pessoa tiver BTG, né, ativo, eu consigo segmentar o comportamento. Então, eu consigo segmentar por categoria, departamento, produto, marca. Consigo segmentar por vários tipos, né? Por várias segmentações, por vários perfis.
Inclusive, né, como a gente também tem a base do cliente, se essa base for cada vez mais robusta no sentido de ter bastante dados, eu também consigo segmentar e consigo cruzar. Então, o Analytics para os públicos, para mim, me ajuda muito a entender, por exemplo, qual que é o gênero que mais tá convertendo com as minhas campanhas ou com o meu e-commerce, né? Talvez eu posso tentar trazer uma ideia um pouco diferente, um assunto um pouco diferente, posso tratar diferente, ou até posso fazer campanhas diferenciadas, inclusive. Então, isso vai me direcionar bastante. Então, esse dado é muito importante para possibilização, né? Eu consigo entender qual que é a idade do meu público que está interagindo, né? Que está entrando no meu site, quais são as categorias de afinidade deles, né? Para eu traçar um perfil. Posso entender também qual que é o estado, cidade, ele vai até no micro, né? Cidade, qual é a cidade que tem mais que olha muito mais o meu site para eu fazer campanhas de direcionamento também, que eu posso fazer campanhas com frete grátis para esse tipo, para essa cidade ou para esse estado. O que eu consigo fazer para direcionar, né? Eu consigo fazer também. Então, com isso, eu consigo cruzar dentro da plataforma com os dados primários que eu já tenho, ou seja, a data de cadastro. Eu também tenho gênero lá, se o cliente colocar bastante dados dentro da plataforma, então eu consigo cruzar com gênero, consigo cruzar com estado, então eu consigo fazer campanhas segmentadas para eles, né? Com a data de última compra, o aniversário, então eu consigo fazer várias regras de relacionamento a partir dos dados do meu Analytics e dos dados que eu consigo na plataforma. Tanto os dados de relacionamento ou jornadas de relacionamento, quanto jornadas de comportamento, né? Aqui, analítica de produtos também é uma das coisas que a gente olha bastante, ou seja, para entender qual é o produto que realmente está saindo mais, ou que está tendo conversão. Posso olhar tanto o geral, mas posso olhar por e-mail, principalmente porque, assim, eu posso estar fazendo uma campanha para um produto que a minha base não está convertendo, e às vezes é o produto, não é nem o HTML. Às vezes pode ser que aquele produto que foi naquela promoção não foi tão atraente. Então, como que eu preciso trabalhar o mix de produtos? O que eu preciso trazer mais? É engraçado, tinha um cliente que era batata, que eles tinham uma campanha muito boa, que era a campanha Coringa deles, se convertiam demais. Então, toda vez que a gente fazia as campanhas promocionais deles e tudo mais, né? Mas toda vez que eu via que a receita não estava convertendo, aí eu falava assim, vamos usar aquela campanha Coringa, né? Aquela campanha, a gente seleciona na plataforma todo mundo que navegou, abandonou e não comprou nos últimos, sei lá, 60 dias ou nos últimos 30 dias e vamos fazer uma campanha direcionada para eles, para a gente tentar incentivar. E era assim que a gente conseguia melhorar a nossa receita do dia. Então, é através dessa página de produtos também, tá? E é isso, gente. Agora, tem bastante informação. Não sei. Muito obrigada pela participação, né? Por vocês estarem me ouvindo. Eu vou passar a palavra agora para o Vini. Eu vou até pessoal. pausar. Obrigadão, Jaque. Caraca, é bastante coisa mesmo, né? É assim que eu paro? Foi. Tá para me ouvir? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Fechou, valeu, pessoal. Vou colocar aqui para gravar minha tela agora. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Apontar. Estão vendo meu mouse agora também, né? Eu gostei, não sabia disso aí, Jaque. Você me ensinou agora isso aí. Bem, como vocês viram, cara, tem muita informação em uma só mídia. A Jaque ficou aqui falando da All-in, cara, tipo, quantidade de métricas que passou do Analytics. Imagina agora você ter que ver isso, uma você vê na All-in, outra você vê no Analytics, outra você vê no Facebook. É um tempo que, tipo, dá pra fazer, mas, cara, vai ter uma mão de obra, vai demorar pra caramba, né? Então, eu vou mostrar hoje pra vocês como é que eu faço aqui na Score Media para integrar o Analytics com a All-in, o Facebook com a All-in, o Facebook com o Analytics, como é que eu faço a integração desses dados, tá? E quais são os relatórios que a gente utiliza aqui no nosso dia a dia, dentro interno aqui com a nossa equipe e também o que a gente apresenta para os nossos clientes, tá? Então, para eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou ter que falar sobre BI, tá? Não tem como fugir disso. Isso aqui é um gráfico de BI que ele vai te mostrar a maturidade, a complexidade de implementação de BI. Quanto mais para a esquerda, mais fácil de implementar, menos complexidade. Quanto mais para a direita,
mais complexo, mais difícil, tá? O que acontece é que a gente divide isso em 4 etapas, tá? Uma etapa é o que aconteceu, outra é por que aconteceu, outra é o que vai acontecer, e aí qual que é o melhor curso de ação. Então são 2 que a gente vai entender o cenário atual e mais 2 que a gente vai ver, tipo, vai fazer uma previsão do futuro, mais ou menos, né? Então, o que aconteceu nada mais é do que ele vai pegar várias informações, vai pegar informação de campanha do Facebook, campanha do All-in, campanha do Google, vai pegar muita informação assim, vai jogar geralmente numa planilha, numa apresentação, vai jogar esses dados todos em um lugar só. Aí ele começa a montar o relatório, você começa a garimpar ali, você fala, não, eu quero ver quantidade de acessos. Você começa a garimpar e tal, aí você vai começar a entender. Aí você vê, putz, minhas vendas foram mal ontem. Por quê? Ah, ontem foi feriado. Entendi. Ontem foi fim de semana. Ontem eu não mandei e-mail marketing. Ontem minha campanha não rodou. Então você vai começar a entender o que aconteceu naquele dia, naquele mês, né? E com isso, e também aí já vem a parte mais complexa, vai começar a dar previsões para você. Falar assim, olha, se você não mandar e-mail marketing agora, se você não continuar não mandando e-mail marketing, suas metas não vão ser batidas, você não vai chegar na receita que você quer. Se você deixar com a campanha pausada ainda no Google, você não vai trazer venda. E aí ele vai começar a falar qual é o melhor curso de ação, qual é o melhor caminho para você seguir. Então, falar, putz, vamos lá, vamos começar a mandar 2 e-mail marketing por dia, vamos começar a colocar saldo no Google, não pode ficar sem saldo no fim de semana. A gente começa a entender o que está rolando, tá? Eu já vou responder, tá, Verônica? Vou tirar para o final, mas eu respondo isso aí já. Uma boa pergunta. Por que eu estou falando disso, de BI? Porque teve uma pesquisa na Europa que chegaram à conclusão que 87% das empresas ela tem baixa complexidade de BI. Ou seja, tipo, 87% das empresas não trabalham com informações. Eles não conseguem, então, ver lá qual e-mail marketing converte mais, não conseguem ver qual que é a campanha do Google que está trazendo mais receita, né? Então, eu estou aqui hoje para ajudar pelo menos quem está aqui atrás. É uma coisa que é interessante, 87% na Europa. No Brasil deve ser uns 99%. Então, eu estou aqui hoje para pelo menos a gente sair dessa primeira etapa aqui, tá? O que a gente pode fazer para pelo menos a gente ter uns relatórios automatizados que eles jogam informações interessantes para a gente, tá? Bem, como é que eu consolido meus dados? Para isso, eu utilizo 2 ferramentas. Quais ferramentas eu utilizo? Eu utilizo o Google Sheets e o Google Data Studio, tá? São 2 ferramentas gratuitas, vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar como é que eu utilizo isso, só que assim, no final da apresentação, eu vou passar para vocês o modelo de relatório que eu utilizo para vocês conseguirem baixar. Só que ainda assim, vai ter que ter uma configuração do lado de vocês, tá? Eu criei um tutorial também no link que eu passei para vocês, vai ter um tutorial de como é que você consegue fazer essa configuração, tá? Só que se tiver dúvida ainda, você pode mandar e-mail para mim, não tem nenhum problema que eu ajudo vocês, beleza? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente utiliza aqui na agência, tá? Então a gente utiliza o Google Sheets. O Google Sheets eu utilizo mais com a minha equipe interna. Por quê? Porque o Google Sheets é uma planilha. Para apresentar para o cliente, eu não me sinto confortável mostrando uma planilha. Eu gosto de mostrar uma apresentação mais bonitinha, com a carinha do cliente, né? Mas para minha equipe resolve muita coisa, é muito mais ágil. Minha equipe, ele entra de manhã, já entra na planilha, já consegue ver as informações do dia anterior, consegue ver como é que está o mês e já vai saber, já vai ter uma noção do que tem que fazer no dia. Mas eu não utilizo apenas o Google Planilhas, tá? Eu utilizo o Google Planilhas com 2 complementos. Complemento nada mais é que nem se fossem extensões no Chrome, sabe? Então eu utilizo 2 extensões no Google Planilhas, que é o Google Analytics, é um complemento oficial do Google, que nada mais é que ele vai pegar as informações do Analytics e vai jogar nas suas planilhas de forma automática. Então você não precisa mais ficar dando aquele trampo de entrar no Analytics, ver quantos acessos teve. Já consegue programar para falar, ó, mostra aqui para mim nessa planilha aqui. E o Adveronics, que eu utilizo para pegar meus dados do Facebook, tá? Os 2 são gratuitos, então não tem custo nenhum. O Adveronics, ele tem até uma parte paga dele, só que eu utilizo a versão gratuita, já me atende pra caramba. Mas é baratinho também para quem quiser pagar $50 por mês. O dólar tá alto agora, né? Mas é um valor justo que eles cobram e tem algumas funções a mais. Eu utilizo o gratuito porque para mim já é o suficiente. E é que eu disse,
isso é ideal para a gente tomar decisões rápidas. Então, minha equipe entra, já abre a planilha, já tem todas as informações que eles precisam do Google, Facebook, da Win, de todas as mídias, e eles já sabem o que fazer no dia. Como é que eu utilizo esses complementos, né? O Google Analytics, ele é muito rápido de configurar, então eu posso, deixa eu tirar só um negocinho aqui da minha tela para pegar. Então eu posso falar assim para o Analytics, olha, eu quero que você pegue um número, eu quero que você pegue quantas pessoas se cadastraram numa landing page que vieram através da Win. Eu consigo fazer isso, tá? E eu quero que você me mostre isso por dia. Aí ele vai começar, ele vai pegar só as informações, ele vai filtrar, vai ver quantos cadastros teve e fala, não, mas ele quer só da Win. Aí ele vai começar a filtrar, vai pegar só as informações da Win e ele vai jogar isso na planilha para mim. Eu vou mostrar como é que fica, tá? Eu quero ver qual foi o custo da minha campanha de Google Ads ontem. Ele vai lá, vai fazer a mesma coisa e vai mostrar para mim. É muito rápido de configurar, você consegue separar e filtrar, né? Tipo, eu quero ver só o resultado de Win, de Google. Ele tem uma integração direta com o Analytics, então os dados que estão no Analytics eu consigo ver nas minhas planilhas, a mesma informação que estão lá. Você consegue criar rotinas, então eu quero que você atualize de hora em hora, quero que atualize de dia em dia, de mês em mês. Aqui na agência eu utilizo de hora em hora porque a gente gosta de acompanhar como é que está o dia do nosso cliente. Então a gente coloca de hora em hora. Só que fica mais pesada a planilha. Aí dependendo, se para você, tipo, para você for dia a dia já for suficiente, eu recomendo usar o dia a dia, para não ficar tão pesadinha assim a planilha, tá? Ainda mais que aqui na agência a gente tem mais de 40 clientes e tal, então fica mais pesado numa planilha só. A única coisa que você tem que estar usando, você tem que estar usando o UTM, tá? Nas suas campanhas de Win, nas suas outras campanhas de outras mídias, para o analista conseguir metrificar, parametrizar, né? Da onde aquele acesso veio. Se ele veio da Win, se ele veio do Instagram, se ele veio de outras mídias, tá? Opa, cliquei aqui, não foi? Foi. O Ad Veronix eu utilizo exclusivamente para Facebook. Ele tem outras integrações também, ele tem integração com TikTok, com LinkedIn, com Krita, se eu não me engano. Ele tem muita integração, cara. Eu só uso para Facebook Ads, tá? Ele é bem tranquilo de configurar. Eu acho que ele é até mais fácil de configurar do que o do Google Analytics, porque ele tem esse botãozinho para você clicar, né? Fala, ó, eu quero pegar dessa conta aqui, ele já te dá template de relatório, fala, ó, esse aqui é um template de relatório pronto já para e-commerce, esse aqui é para cadastro, isso aqui é para, enfim, ele vai ter vários templates. Se o template não for suficiente para você, você pode fazer isso de forma manual, sem nenhum problema. Eu uso de forma manual porque eu gosto de coisa personalizada, não gosto de nada pronto. Então, você pode usar até 2 contas na versão gratuita, tá? Na mesma aba da planilha. Ele é customizável, você pode colocar as informações que você quiser. E é que nem no Google Analytics, você pode criar rotinas. Eu posso colocar uma rotina para atualizar de dia em dia, de hora em hora, tá? E é bem tranquilo utilizar ele. Aqui, mostrando como é que vai ficar. Quando eu faço no Google Analytics, ele vai mostrar bem feião assim, ele vai jogar essa informação de qualquer forma, sem formatação, sem nada. Ele vai mostrar, ó, no dia 3 você teve 109 cadastros, no dia 4 você teve 93. Só que eu sou fresco, eu quero uma coisa bonita para mostrar para minha equipe. Então, eu vou lá e deixo mais bonitinho. Eu falo assim, ó, eu pego essa informação aqui e transformo nisso. Eu uso, aqui eu vou mostrar, ó, no dia 3/8, eu tive 300 cadastros pela Win. No dia 3, eu tive 80 pelo Google Ads. Ele vai começar a mostrar isso. Isso aqui é um exemplo que eu utilizo aqui para nossos clientes que eles têm leads, né? Que eles funcionam por leads. Esse aqui é o que a gente utiliza a gente usa no nosso consumo no dia a dia, né? Então eu quero ver quanto meu cliente gastou ontem e quanto ele teve de receita ontem no Google. Eu consigo fazer aqui. E é bem legal, porque ele vai mostrar, tipo, o orçamento do meu cliente é R$50.000. Para chegar nesse valor, eu tenho que gastar aqui por dia, tipo, o ideal seria 1.666. Só que eu estou gastando menos, estou gastando 280. Então ele já vai ajustando para mim. Falou, você tem que gastar 4.350 então agora. Então ele já pega isso de forma automática, não tem que fazer nada manual. Então, só a primeira vez que você vai configurar o relatório, vai criar as rotinas e já está automático assim. Só que, isso é muito, que nem eu falei, isso aqui é uma planilha. Eu me sinto mal de apresentar uma planilha para o cliente. Não tem problema se você apresenta. Eu não gosto, mas se você apresenta, sem problemas. Tem o Google Data Studio, que é o que eu gosto de utilizar. Eu acho que faz mais sentido, né? O Google Data Studio ele já tem conexão direta com o Google Analytics, então é bem tranquilo fazer. Literalmente, você vai no Data Studio,
Você clica, seleciona a sua conta, aí você só clica e arrasta depois. Então, eu quero ver receita, cliquei aqui, arrastei para lá. Quero ver custo, cliquei aqui, arrastei para lá. É bem tranquilo de utilizar, tá? E também tem integração com o Google Sheets. Então, como o Analytics não tem integração direta, por exemplo, com o Facebook, para se ver o custo de campanha, eu posso integrar o Facebook com o AdVeronics no Google Sheets e eu integro depois os dados do que o AdVeronics me traz no Data Studio. É bem tranquilo, ele é gratuito também, tá? Ele transforma todos os dados em relatórios, cara. Tipo, é a ferramenta, eu acho que é a ferramenta que eu mais utilizo aqui para relatórios, que tem, e ele me atende bastante. Eu gosto muito do Google Data Studio. Aqui um exemplo de Data Studio que eu faço. Aqui eu tenho, você pode separar por página, essa é uma página que eu pego e mostro o investimento, a soma do Google com o Facebook, depois eu mostro só de Google. Você pode fazer comparação, estou comparando com mês a mês, estou vendo a evolução nos últimos 3 meses. Aqui me mostra as campanhas. Isso aqui é tudo dado fictício, tá? É tudo dado que eu criei. Mas é só para mostrar para vocês o template, tá? Eu posso ver no Facebook em qual plataforma aparece mais, se é Instagram, Facebook, se é Audience Network, se não é, como é que está a evolução, tudo utilizando isso. E também, para mostrar uma análise para o meu cliente, eu tenho uma parte que eu posso escrever também, tá? Eu posso filtrar também. Então, por exemplo, assim, eu quero ver no Data Studio só os dados da Win. Eu quero ter uma página minha que é só de Win e eu só quero ver os dados da Win. Eu posso pegar essas informações, né? Tipo, jogo as informações que eu quero ver usuários do Analytics, quero ver receita do Analytics e crio um filtro. Mas, ó, esse filtro aqui, a origem só pode ser vinda da Win. Se não for da Win, eu não quero ver. E ele vai criar esse relatório para você. É bem tranquilo. Bem, quais aí você pode valiosos? O que você pode ver? Eu acho que a Jaque já falou bastante disso, quais informações você pode conseguir com isso. Mas aqui, reforçando alguns exemplos, você pode ver qual que é o melhor dia para você mandar um e-mail marketing, qual que é o melhor dia para você ter um orçamento maior na sua campanha. Se você vê que fim de semana é mais fraco, talvez seja um dia para você começar a fazer sua promoção. Você começa a fazer essas análises, tá? Você começa a ver seus pontos fracos, você começa a ver quais mídias você pode explorar mais, que tipo, você está investindo pouco, mas está trazendo um retorno muito alto. Qual que você pode explorar mais e começar a ver como é que estão os seus testes AB, começar a acompanhar eles diariamente, tá? Que nem eu falei, eu não vou conseguir dar o passo a passo de como é que faz a configuração, porque tem uma parte aqui do lado de vocês, mas aqui nesse QR Code já tem um modelinho de relatório, tá? Que a gente utiliza, e dentro dele tem uma abinha chamada tutorial. Nessa aba tutorial eu estou ensinando como é que você pega esses dados usando o Adveronics e o complemento do Analytics, tá? E, cara, tipo, eu acho que já vai ajudar bastante, mas caso tenha alguma dúvida, tem uma documentação do Analytics que é bem tranquila também, que tem algumas informações que é bom você dar uma lidinha lá para saber a chamada que você tem que fazer. Mas, qualquer coisa também, tem eu aqui, você pode me chamar, esse é meu e-mail, tá? Estou à disposição para quem precisar. Vou deixar aqui na tela o QR Code para quem não pegou ainda, beleza? Vou ler aqui as dúvidas agora. Deixa eu pegar aqui as dúvidas de quem foi. Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu acho que é para mim, gente. Deixa eu ver, caiu meu fone. Que acho que é para mim, né? Essa integração com o Facebook pode ser no nível de campanha, direção de cadastro, tipo, consigo conectar a Win com o Facebook de forma que a minha campanha do Facebook Lead Ads importe os leads gerados para a Win e tal. Posso fazer uma regra de relacionamento automatizada? Então, a gente tem um produto na Win que é uma integração que não é nossa, não é a Win mesmo, é de um parceiro da Zapier. Então, ele faz essa integração via Facebook, né? Então, a gente consegue integrar as redes sociais. Só que é uma integração que ela é paga, então, porque é de um parceiro nosso, então a gente só utiliza ela para fazer essa integração. O que eu falo para os meus clientes, normalmente, quando eles querem fazer essa integração, tá, Verônica? Você consegue fazer via automatização. Então, por exemplo, se você já tem uma base que você sobe via integração, por exemplo, tanto de Google Analytics ou Google Analytics, olha eu doida, de Google Drive ou o S3, ou FTP, SFTP, qualquer uma dessas integrações, você também consegue colocar esses leads. Eu tenho uma que a gente faz via Google Drive. Então, você consegue fazer essa integração e a gente construir essa régua de relacionamento automatizado para essas pessoas. Então, construir uma base de Facebook, né, certinho. Tem umas 4, não, deve ter mais,
mas a gente faz bastante isso, por exemplo, que eu me lembro agora com a Cybercook, que eles fazem bastante automatizado isso, traz do Facebook via automatização e a gente monta uma régua. Então, essa base deles do Facebook a gente vai crescendo. Eu posso passar um hack do Facebook com a All-in? Oi? Posso passar um hack do Facebook com a All-in? Isso aqui é legal, hein? Pode Você tem um tentar, script, vamos lá. tem um pixel do Facebook que ele vai contabilizar ações que os usuários fizeram no seu site, que os clientes fizeram no seu site. Você consegue instalar esse pixel do Facebook dentro de uma imagem da All-in. Ele é um JavaScript. Você tem que instalar, só tem que ver talvez que com o seu sender, tipo, se não tem nenhum problema para cair no spam e tal. Geralmente não tem, mas é bom confirmar isso aí. Você consegue instalar isso dentro de uma imagem do Facebook e você começa a criar campanha para as pessoas só que abrirem e-mail marketing. Porque esse script só vai ser acionado quando a pessoa abrir abrir o e-mail. Então você vai ter uma campanha só para as pessoas que estão na sua base de e-mail e que interagem com você, que abre seu e-mail marketing. Isso é um hack aí do Facebook que é legal, hein, Ai, quero muito, quero muito. Depois eu quero ouvir mais sobre isso, inclusive. Eu não sabia desse hack e eu sei que tem vários, por favor. Não Quero posso saber falar, tudo. posso ser preso por isso. Não, mentira, não Ai, posso ser preso não. droga. Mas a gente fala depois, é bem legal isso aí. Tem mais pergunta, eu acho, também, né? Isso, sem usar esse parceiro, você consegue fazer isso via integração normal, sabe? Integração de Google Drive, né? Que você faz, mas aí tem que passar a base para o Google Drive e fazer essa integração. Não dá para fazer ela direto, sim. Mas se você tiver qualquer outra integração na plataforma, da mesma forma que você capta esse lead para você, você consegue colocar ele na plataforma. Eu acho Fechou. que tem a pergunta também do Cláudio, né? Como vai ficar depois da LGPD. Eu acho que isso não vai mudar muito, Cláudio, porque isso é integrado direto com o Analytics, né? O Analytics já vai estar na LGPD, então eu acho que isso não vai mudar muito pra gente, assim, tipo, na criação com esses complementos, tá? O Rodrigão, campanha do Facebook, distribuição. Ah, isso é. O Analytics e como a conversão é contada no Analytics no Facebook é diferente do Pixel mesmo. Eu vou pelo Pixel, cara. Eu vou pelo onde está o maior valor. Acho que é isso. Sem usar esse parceiro pago. Não sei. Isso é para mim. Eu Que... respondi aqui da Verônica. Eu tô perguntando qual que é a conta dela, porque aí qualquer coisa a gente ajuda a fazer. Tá, se você tiver um programador, vê isso que eu te falei do script do Pixel do Facebook. É bem tranquilo fazer. E é bom você ver talvez com a Win ou com algum center, se não teria nenhum problema no spam. Eu lembro que eu validei já acho que foi com o Aleph da Win, né? Ele falou pra mim que não teria nenhum problema, até por isso que eu falei. Acho que é isso aí. Tem mais mensagem? Tem mais mensagem, peraí. Não dá pra se hack com o Google Ads. Tá bom, pessoal. É isso. Muito conteúdo, muita informação, né, Vini? A gente muita coisa. Trouxe aqui, muniu vocês de informações, então foi bem denso. Foi muito mais um workshop de como que você vai fazer toda essa análise. Desculpa, só que a Verônica falou se o tutorial vai receber por e-mail. Não, o tutorial, ó, você pega esse QR Code, faz se cadastrar, você vai receber por e-mail. É isso mesmo, vai receber por e-mail, é verdade. É isso mesmo. Você vai pegar esse QR Code, vai ficar só se cadastrar na plataforma, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. Meu e-mail para quem quiser falar comigo, eu tô colocando aqui no chat. Esse aqui também. E é isso. Fechou, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Qualquer dúvida. Até bom final de tarde. Bom final de tarde e até. Valeu, Jaque. Abração, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.